Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu gostaria de compartilhar com vocês um pequeno trecho da palavra de Deus, mas que para nós é de suma importância nos dias atuais, porque esse texto teve muito o que ensinar para aquela geração e tem muito a nos ensinar também nos dias de hoje, pois são palavras de ensinamento do Senhor Jesus Cristo, que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, e o versículo 24 ao 27, que diz assim: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Queridos irmãos, eu gostaria de meditar com vocês nessa passagem, em que o Senhor Jesus, ele começa no capítulo 5, o que nós conhecemos do Sermão da Montanha em Mateus. Jesus assenta-se e começa a ensinar as bem-aventuranças, ele começa a ensinar como se dá a vida cristã, que não devemos, portanto, juntar tesouros aqui nessa terra, onde o ladrão pode roubar, ou que a traça pode corroer tais situações. E ele vai ensinando que os valores do reino de Deus são muito melhores do que qualquer outra coisa que nós podemos aprender, viver e ser, ouvindo os seus ensinamentos sobre o Senhor. Ele, na condição de Filho de Deus, o Senhor Jesus, ele ensina muitas coisas que dizem respeito à vida do indivíduo que ouve as suas palavras e aquele que as ouve e não pratica. Mas o contexto imediato que Jesus trata aqui é da questão do julgamento hipócrita no capítulo 7, onde ele vai passando pelas questões que ele trata de buscar a Deus, os caminhos estreitos e largos, E aí ele entra na questão dos falsos profetas. E ele diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, porque Jesus vai dizer que eles serão conhecidos pelo fruto que dão, ou seja, pelo modo como andam, pelo modo como se comportam diante da sociedade. Ou seja, ele está ensinando aos seus ouvintes que os falsos profetas, eles se vestem como profeta, falam como profeta, dizem até coisas usando o nome de Deus para dizer que é profeta de Deus. Mas Jesus ensina que a excelência do profeta é conhecida não pelaquilo que ele diz apenas, mas pelaquilo que ele é, mas pelaquilo que ele ensina e pelaquilo que ele pratica no seu cotidiano. E aí ele diz que a árvore boa não pode dar maus frutos, assim como a árvore má não pode dar bons frutos. E é nesse contexto que Jesus insere o encerramento do que nós temos aqui, do Sermão da Montanha, que começa no capítulo 5 e se encerra no final do capítulo 7,
aonde ele diz que todo aquele que escuta as suas palavras e pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio a chuva, os rios, assopraram os ventos, combateram, ou seja, aconteceu de tudo para que a pessoa, que aqui nesse caso é utilizado a questão da casa, Jesus disse que quem ouve a sua palavra, aquilo que ele estava ensinando no Sermão da Montanha, pode acontecer o que vier, pode vir falso profeta, pode vir os vendavais, pode vir as coisas dessa vida e o que for, ele permanece firme, porque a palavra de Jesus é a própria rocha que mantém o crente de pé, fiado sobre aquilo que ele estabeleceu como parâmetro e como regra de fé. Por outro lado, ele diz que aqueles que ouvem a sua palavra e não a praticam, a mesma coisa sucede a esses que ouvem e não praticam, e logo vem o vento, o vendaval, e é como se a sua casa estivesse estruturada sobre a areia, que logo bate e cai e afunda. E o versículo diz que foi grande a queda desta casa. Ou seja, Jesus está dizendo que aquilo que concerne a vida cristã está baseada nos seus ensinamentos, que podem garantir aquele que ouve a sua palavra e pratica a segurança que necessita contra a sua casa ou contra a sua vida, diante de qualquer situação, até mesmo dos falsos profetas que vêm prometendo coisas que a gente pode assemelhar, que é coisas sobre a areia. Os falsos profetas prometem situações que edificam a nossa vida sobre a areia. Mas Jesus está dizendo, mas aquele que ouve a minha palavra, ele tem a segurança de que a sua vida, de que a sua casa está edificada sobre a rocha. Pode vir o que vier, ela permanece firme. E isso é muito importante para nós nesses dias, porque nós temos vivido dias de insegurança, dias em que muitas palavras que nós temos que nos acautelar, porém, dos falsos profetas que nos prometem muitas coisas e nós ficamos fiados às palavras desses profetas, desses pregadores, desses pastores que dizem sem pensar, que falam apenas porque querem coisas a mais. E os frutos de Jesus está diante de vocês. Olhem a vida que eles vivem e vê se eles são de verdade. Apercebam para aquilo que eles estão falando e a forma com que eles estão vivendo. E muitas vezes a gente não ouve a palavra de Jesus e por isso a gente cai no chamado conto do vigário, na palavra do falso profeta que não edifica a nossa vida no firme fundamento de Jesus, mas no firme fundamento dele próprio, que tem desejos e aflições escusas porque quer alguma coisa em troca. Portanto, nós como igreja devemos estar como Jesus diz: ouve a minha palavra. Se vocês ouvirem a minha palavra, vocês estarão seguros até dos falsos profetas, porque vocês não estarão mais firmados em coisas que podem lhe dizer, em falácias humanas, em coisas que podem corroer a fé de vocês, que não podem alimentar e sustentar. Mas sobre a minha palavra, a casa de vocês permanecerão firmes. Ou seja, sobre a minha palavra, a vida de vocês
permanecerá firme sobre a minha palavra, eu garanto que nada pode contra vocês. E aqui eu me lembro da passagem em que Jesus diz: esta é a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, o inferno, o falso ensino, as forças do mal, aquilo que corrói, que destrói a nossa vida, só tem poder enquanto a gente dá ouvido e não entende que somos igreja. Porque quando a gente entende o que é ser igreja, alicerçado na palavra de Jesus, sobre a rocha inabalável que é Ele mesmo, as portas do inferno não prevalecem contra a nossa vida. Que Deus vos abençoe. Se essa palavra te abençoou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo, de se inscrever no nosso canal, de compartilhar as nossas redes, de seguir as nossas redes, para que mais conteúdos reflexivos como estes possam chegar às pessoas. Que Deus vos abençoe. A paz do Senhor.